Pessoal, estou aqui para trazer atualizações, na verdade um resumo sobre o caso que com certeza você já sabe, o escândalo de uma relação extraconjugal envolvendo o pastor Sales Batista, que é vice-presidente das Assembleias de Deus do estado do Pará. Fica comigo nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Bom, você já deve ter ouvido, ter visto nas redes sociais esse caso, está repercutindo muito. Infelizmente, a cada dia, a cada hora que passa, surgem novas informações a respeito desse escândalo envolvendo não só o pastor Sales Batista, que é vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus do estado do Pará, mas também toda a sua família. Parece um daqueles casos tipos imperiais romanos, onde envolve traições, dinheiro, poder, ganância. Este caso é muito delicado e eu fico torcendo para que nem tudo que estão sendo divulgado nas redes sociais seja verdade. Eu duvido que não seja verdade o caso da relação extraconjugal, dos interesses e tudo mais, mas tem algumas questões que já saem do aspecto de pecado moral e já vai para uma área criminal. Então isso é muito delicado, com certeza você tem visto essas informações e eu vim trazer um resumo para vocês do que se sabe até agora sobre esse caso envolvendo a Assembleia de Deus do Pará. E eu falo da Assembleia de Deus do Pará porque há um tempo atrás, há menos de 4 meses atrás, estourou um outro escândalo envolvendo outro pastor que estava se vestindo de mulher e aí ele justificou que era uma montagem, depois chegaram mais fotos, mais vídeos, acabou corroborando para a verdade. Eles tiraram ele do cargo de liderança da Assembleia, não sei se transferiram para outro lugar ou algo assim, mas fato é que foi no mesmo campo ministerial envolvendo outro pastor e agora, infelizmente, essa bomba com o pastor Sales Batista. O pastor Sales Batista está na liderança da Convenção da Assembleia de Deus lá do estado do Pará há mais de 22 anos. Ele era muito respeitado não só na Assembleia de Deus, mas na cidade, uma vez que as suas alianças não eram só ministeriais, religiosas, mas políticas também. Até poucos dias atrás eu publiquei um vídeo que nem tinha saído esse escândalo com a vitória da chapa do pastor Océlio Nalá, é claro que com toda a sua chapa, né, o vice-presidência e demais da banca administrativa da convenção. Eu publiquei porque já fez aquela fila, né, e o evento acontecendo dentro do templo, aquele povo querendo tirar foto, aquela coisa envolvendo essa idolatria que está intrinsecamente ligada nessa relação político-religiosa que existe, infelizmente é danosa para a igreja. E poucos dias depois tem esse escândalo. O pastor, inclusive, o Sales Batista, ele dá uma entrevista após a vitória da chapa e toda a sua comitiva administrativa da convenção. Ele dá uma entrevista falando que vai ser bom para a cidade e tudo mais. Eu até vou deixar aqui para vocês essa entrevista. E o senhor faz parte dessa chapa como vice-presidente, né? Eu sou o primeiro vice-presidente do pastor Océlio. Estou muito feliz por ser primeiro vice-presidente dele, aprender com ele, homem de muito conhecimento administrativo e também homem de muito conhecimento bíblico, né? Para nós é um privilégio ter ele como nosso presidente e estar cooperando e ajudando como primeiro vice-presidente. Com a reeleição da liderança da convenção, surge infelizmente esse escândalo envolvendo o pastor Sales Batista com acusações seríssimas. O caso é uma relação extraconjugal com a sua nora há mais de 6 anos, ou há pelo menos 6 anos, né? As fontes dizem que é 6 anos, mas pelo que pode especular, já havia mais de 6 anos essa relação. E a grande questão é a seguinte: como pode, né? As pessoas estão se perguntando, como pode um pastor que está em um lugar de evidência, ninguém desconfiar, né? Como é que pode ninguém saber? Há 6 anos essa relação e principalmente, infelizmente, com a própria nora. E a princípio, todos estavam dizendo, tadinho do filho, infelizmente, da esposa, como é que isso aconteceu? O sogro estava de caso com a nora e ninguém sabia, colocando ali, demonizando os dois. Mas essa relação é muito mais complicada do que nós podemos imaginar. O caso é que a esposa do pastor Sales Batista, a Raquel Viegas, ela já estava desconfiando dessa relação extraconjugal do marido, porque em uma das casas do casal, o sistema de monitoramento de câmeras havia sido desativado. E ela, por desconfiança e também por cuidado, contrata um detetive particular que coloca câmeras na casa para então vigiá-la 24 horas. E aí vem a bomba. Ela vê o seu esposo, pastor, vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Pará, infelizmente traindo ela com a sua própria nora. E se você acha que isso é ruim, o que vai te chocar ainda mais posterior a isso. Com mais registros do monitoramento de câmeras, então ela também descobre que o próprio filho é que estava levando o pai para encontrar-se com a sua esposa, Luciana Sales, que é a esposa do pastor Kennedy, filho do pastor Sales Batista. E foi descoberto que o próprio Kennedy levava a esposa para se encontrar com o pai. Você pode estar se perguntando, mas que loucura é essa? Que é um trisal, né? O que eles estão fazendo? Mas, na verdade, segundo as fontes, os veículos de informação, dizem que havia um interesse
do Kennedy por trás dessa relação extraconjugal que não envolve só a moralidade do pai, mas poder e controle sobre o patrimônio da família, porque, segundo fontes, o Kennedy sabia que 90% quem administrava das casas, das empresas, até mesmo do ministério, era a mãe do Kennedy, no caso a esposa do pastor Salles Batista, Raquel Viegas. Então, o Kennedy tenta primeiro afetar o pai com esse relacionamento extraconjugal com a sua própria esposa, para que ele mantenha o pai sobre o seu domínio em questões financeiras, em questões políticas e até religiosas, uma vez que ele era pastor de uma das assembleias do Ministério do Estado do Pará. Então, com esse relacionamento extraconjugal, ele fragilizava a autoridade e tinha o seu pai aqui nas suas mãos. E aí vem algo que vai te chocar ainda mais. O resultado final, segundo algumas fontes dizem, é que a intenção do Kennedy era tramar esse relacionamento e, posterior a isso, ele, a própria mãe, aqui não sou eu que estou dizendo, são os veículos de informações que estão passando essas informações, deixando publicamente aí, todo mundo encontra e pode ler, que a intenção do Kennedy era a mãe e colocar a culpa no seu pai. Ou seja, em um resultado final era o seguinte que ele pensava: a mãe vai descobrir esse caso que o pai tem fora do seu casamento, vai se indignar, se irá e as autoridades vão ter informações ou vão desconfiar que ele tinha motivos para, uma vez que ela descobriu o seu caso, quando na verdade tudo girou em torno do Kennedy tramando isso. É o que as mídias estão querendo colocar agora, que o pastor Salles Batista foi uma vítima e o Kennedy é a mente satânica por trás da Assembleia de Deus do Estado do Pará. Mas é claro que toda a situação envolve toda a família e é realmente muito triste para nós sabermos de casos tão chocantes envolvendo lideranças da Assembleia de Deus e que reflete em todo o Brasil, em todas as Assembleias de Deus do Brasil, reflete inclusive no Evangelho. Algumas fontes de notícias dizem que a esposa do Kennedy Salles, a Luciana Salles, ela é supostamente uma garota de programa apresentada pelo próprio pai, o Salles Batista, para o Kennedy, que começou um relacionamento com ela. Então, posteriormente, o Kennedy e a sua esposa Luciana Salles haviam feito esse plano de tomada de poder. É algo que realmente vai além da nossa compreensão e nos choca. As pessoas aqui da internet, né, que assistem não só os meus vídeos, mas o vídeo de outras pessoas trazendo essas informações, podem pensar: poxa, mas o escândalo já veio, né? Tantas coisas acontecendo, por que vocês estão trazendo autoridade para o caso? Por que vocês não deixam que os irmãos se entendam lá, a igreja se entenda? Isso aqui é muito importante, porque a Bíblia não condena aqueles que querem informações a respeito do escândalo. A Bíblia não condena aqueles que querem saber da verdade, mas a Bíblia condena aqueles que trazem o escândalo. O escândalo, infelizmente, veio do pastor Salles Batista, do seu filho, da sua esposa, envolvendo toda a família, infelizmente. As pessoas aqui querem saber, isso é muito importante, porque a palavra de Deus tem que ter se cumprido. O próprio Jesus disse que nos finais dos tempos haveria escândalo, muitas pessoas se apostatariam da fé, muitas pessoas deixariam o evangelho, e é isso que tem acontecido, que esses escândalos, todos esses homens caindo, não te esqueça de que a promessa de Deus ela não está falhando. Jesus disse que isso aconteceria, então isso serve como um sinal para que nós nos firmemos e cremos na volta de Cristo. Os sinais estão se cumprindo e um deles é o escândalo. Coisas absurdas estão acontecendo, envolvendo pessoas influentes, pessoas de renome, que muitas pessoas se inspiram, né? O pastor Salles Batista deu entrevistas a respeito do ministério, de como isso seria benéfico, e aqui fica um reflexo, na minha humilde opinião, sobre essa questão político-religiosa. É claro que o envolvimento da igreja com a política, com o Estado, não é de hoje. A cristandade brasileira não se envolve com política agora, no século XXI. A história nos mostra que a política e a igreja sempre tiveram uma relação intrinsecamente, assim, de caminharem juntos. E aqui fica a minha opinião. Eu acho que como cristãos, nós devemos entender de política assim como cidadãos, porque estamos no mundo, mas nunca vai dar certo, cara. A história prova de que a junção entre política e religião deixa o homem suscetível ao pecado, porque dá uma falsa impressão de poder, de autonomia. Infelizmente, o que um pastor, vice-presidente da Convenção das Assembleias de Deus, pode pensar como o pastor Salles Batista. Ninguém vai me descobrir, ninguém vai saber o que eu estou fazendo, até porque eu sou uma pessoa que tem autoridade, eu sou uma pessoa reconhecida, ninguém vai querer manchar minha imagem se souber. E tem muitas pessoas reféns disso, da autoridade do homem, esquecendo da autoridade de Deus. A própria convenção não envolve só a igreja, querido. Lá tem políticos, tem deputados, tem vereadores, várias figuras do meio político que investiram na chapa daqueles representantes da convenção das Assembleias de Deus para que eles ganhassem. Então, automaticamente, eles vão precisar contar com o apoio dos irmãos, não só para questões religiosas, mas políticas também. Ainda que os irmãos que congregam lá não saibam. Certa vez, em um tempo eu congreguei uma igreja que eu era muito
chamado a ir numa convenção, porque a convenção era muito boa, era uma bênção, e aqui eu não quero trazer nomes por uma questão de discrição, e até aspecto moral também, preservar a imagem das pessoas. Eu fui convidado e de imediato eu já não me senti confortável para ir, eu não sei porquê, o meu espírito não estava em paz para participar, algo me dizia que não teria algo a ver com aprendizagem, com crescimento, mas a insistência foi tanto, em respeito eu acabei indo, eram 3 dias de convenções como se fazem. Lá eu pensei, poxa, é um seminário intensivo, 3 dias nós vamos aprender demais da palavra, e basicamente foi mais do mesmo. Nós já fazíamos as mesmas coisas que nós fazíamos na igreja, era aquela bagunça, aquela gritaria, aquela coisa neopentecostal de sempre. Depois cada um voltava para o seu dormitório e tudo mais. No final dessa convenção, então o pastor presidente do ministério foi falar a respeito da relação do ministério e da relação que ele estava desenvolvendo politicamente na cidade, concorrendo à reeleição da cidade, que ele nunca havia feito isso, mas que ele gostaria de pedir o apoio dos irmãos, para que os irmãos já viam o quanto ele havia feito pela cidade, pela igreja, na nossa cidade, no caso, e pelas outras. Está querendo denegrir a imagem de alguém? Trazer esse relato, não, eu só estou querendo dizer que, infelizmente, quando se envolve o poder político aquisitivo, automaticamente você vai requerer esse agradecimento dos fiéis, envolvendo questões que nada tem a ver com o reino de Deus. Na maioria dessas conversões envolve política, no final para amarrar um voto ali de cabresto nos irmãos, aonde as pessoas vão fazer curral eleitoral em cada uma das suas cidades. Olha, vocês vão votar no fulano de tal. Então assim, quantos já não fizeram isso em prol do Salles Batista e da família dele, nem sabiam disso. E a pergunta é, quantos mais, além do pastor Salles Batista e do outro que teve alguns meses passados que estava fazendo, quantos mais estão na liderança, exercendo influência sobre casamento, sobre família dos outros, e não estão na mesma condição pecaminosa, moral, infelizmente, tomara que não, até em situações criminais, para manter o seu poder, para manter o seu lugar de destaque. O pastor Salles Batista, ele foi removido, teve até um vídeo, agora, acho que foi ontem que eles fizeram, a igreja se reuniu, acho que de forma democrática, para reeleger um presidente que é o Marcos Melo, que vai assumir o lugar da vice-presidência na convenção, no lugar do pastor Salles Batista, e até então que se sabe, esse cargo ele vai ser temporário, né? Ainda não se sabe se ele vai continuar, mas os irmãos, a mesa administrativa elegeu, e é o Marcos Melo que vai assumir esse cargo até segunda ordem, até segundo conselho. Que tudo isso fica como um alerta para você e para mim. A palavra de Deus tem se cumprido. Seja fiel nos seus princípios, nos seus valores. Abraça a sua família, o seu casamento. Seja fiel ao Senhor, aonde você andar, porque a palavra de Deus tem se cumprido. Que o escândalo não venha de nós, que nós busquemos o reino de Deus e não somente posição de destaque e honra, porque a palavra de Deus já nos alerta a respeito desses riscos. E é por causa de fazer pouco caso dessas advertências que, infelizmente, casos como estes acontecem. Depois do escândalo, o pastor Salles Batista e o seu filho, enfim, todo mundo desativou as redes sociais. Algumas mídias especulam que ele já até, o seu filho, a sua esposa, já até saíram do país, estão em Portugal. São muitas as atualizações. Eu espero que muitas delas não sejam verdades, apesar de duvidar muito, né, mas contamos com a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. O que você acha de toda essa situação? Acha que é verdade? Que é mentira? Até que ponto você acha que isso é verdade? Deixa aqui o seu comentário. Eu sei que quanto a essas questões político-religiosas, as opiniões se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Isso é muito importante. Interaja aqui comigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante, vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês, e o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.